Começando com essa notícia aqui, do Lauro Jardim. Clima de guerra para o entorno de Bolsonaro, Tarcísio é um novo Dória. Então, gente, o que está acontecendo com essa gente? Aquilo que nós sempre dissemos aqui. Essa gente do mundo extremista, eles foram muito funcionais ao lado de Bolsonaro para distrair uma parcela da sociedade. Eles se sentiram muito empoderados, né? Era a ignorância e ostentação. Era a ignorância empoderada. E essa gente via na figura do presidente da República alguém destemido que poderia dar um golpe a qualquer instante e transformar o Brasil numa ditadura para oprimir, reprimir e exterminar pessoas como você e eu. E agora eles estão vendo que Bolsonaro, de fato, é uma pessoa absolutamente covarde e está cada vez mais acovardado. Hoje mais cedo, né, até mostrei para vocês um vídeo onde a dona Michele disse que passou muitos períodos difíceis com ele, comeram com ele, né, porque comeram juntos mais de meio quilo de sal. Enfim, eu procurei entender qual é o conceito bíblico disso, mas eu não consegui compreender. Se alguém puder me explicar, mande nosso comentário. Alguém que está junto com alguém comer meio quilo de sal, onde é que representa isso? Bom, mas metáforas estranhas à parte, a realidade que está acontecendo é essa aqui. Então, essa gente já vai estar colocando ali o Tarcísio no campo do traidor, mas a cada instante mais pessoas vão se descolando desses extremistas e cada vez mais eles vão ficar isolados. E cada vez mais a sociedade vai ficar indiferente à prisão, essa gente ir para a cadeia depois de processos que vão ser reacendidos assim que nós tivermos um novo Procurador-Geral da República. Bom, do ponto de vista concreto das coisas que estão acontecendo no Brasil, o que nós temos hoje para analisar são coisas da nossa concretude mesmo, em relação à realidade do nosso dia a dia. Notícia aqui do Estadão. Tributária. O que os presidentes do Itaú, Bradesco e BTG pensam do projeto aprovado na Câmara? Para executivos, reforma é fundamental para elevar a competitividade do país e permitir um crescimento mais sustentável no longo prazo. Gente, todos os setores da economia aqui do nosso país apoiaram a reforma tributária. Não é o sonho de todos nós, mas como disse o presidente Lula, ela é fruto da correlação de forças que existe no Congresso Nacional. É a reforma tributária possível. E ela, se não prejudicou mais os pobres, é sinal que nós temos alguma coisa a comemorar. Isso vai trazer um clima de confiança no nosso país que vai certamente impulsionar situações muito positivas. O ex-presidente da República, enfim, está na sua loucura particular, né, contaminando cada vez mais a loucura dos canjicas que estão ao seu redor, enfim. E não tem o que dizer. Eu vi um vídeo do Thiago dos Reis hoje, que ele informa, né, que Bolsonaro passou a noite toda chorando. O Thiago tem umas informações assim incríveis, né? Quando você coloca uma lupa, aquilo aconteceu mesmo. Bom, Haddad agradece a Tarcísio e Lira por reforma tributária. Muita dignidade. Então o Haddad, com muita habilidade, está partilhando, né, os louros dessa vitória, que teve ali, por parte dele, uma condução que resultou no sucesso dessa reforma. Falei com vocês também sobre essa situação bizarra. Bolsonaro chora com fala de Michele. Já comi meio quilo de sal com você. Muito estranho isso, né? E outras pessoas que foram para o ostracismo agora estão numa situação muito pior, né, gente? Notícia de hoje. Roberto Jefferson não levanta da cama, chora e tem alucinações, diz revista, no caso, revista Veja. Essa gente toda, gente, está pagando um preço que não imaginavam. Eles acreditavam que o Bolsonaro iria garantir que essas pessoas estivessem cada vez mais impunes e cada vez mais empoderadas. A fila andou e agora estão em completa desgraça. Moraes determina a execução imediata da pena de Daniel Silveira. Alguém se lembra de Daniel Silveira? Está lá nessa condição. Enquanto isso, o presidente atual continua a surfar em muitas situações de positividade. Ele esteve lá na concentração da seleção brasileira feminina, que vai disputar a Copa do Mundo. E as cenas que a gente viu foram essas aqui. Ó. Infelizmente, a comunicação do governo ainda está muito ruim, né? Eu nem sabia dessas histórias aqui, e quando eu soube, tem uma cena aqui que eu vou compartilhar com vocês, que é muito bacana. Mas o dia do Lula lá foi assim, ó, ele conversando com as jogadoras. Ele batendo aqui uma bolinha com a Marta, né? As jogadoras ali numa tietagem grande. Aí depois foi a Janja, foi jogar futebol também, enfim. Então, o clima de muita positividade, né? Semana de muita positividade. Mas eu quero compartilhar com vocês uma cena muito interessante. Deixa eu ver aqui. Na sequência, a gente viu isso aqui, né? O Lula lá também tirou a foto com a seleção brasileira. Copa do Mundo, com o presidente da julho, na Austrália. Você confere aí, eles estão se preparando para tirar uma foto com a equipe toda. A ministra do Esporte, Ana Moser, presidente da CBF.
Presidente Lula conversa. Foi uma tietagem, o Lula de fato marcou um golaço lá nesse encontro. Mas, gente, eu estava vendo aqui o tweet do Lula e ele publicou aqui um vídeo que só está com 31 mil visualizações, né? Então, sinal que não foi visto por tanta gente assim. Aconteceu o seguinte, lá quando o Lula estava nesse encontro com as jogadoras, né, para dar uma força lá, enfim, o Lula adora futebol, né? E para as jogadoras que vão representar o Brasil na Copa do Mundo feminina, enfim, lá teve uma cena muito interessante, que ele conheceu um menino chamado Pedro Maron, que é um menino que é cego, né? E o Lula se encontrou com ele. Gente, eu achei a cena muito legal, que nos mostra, assim, que a humanização, né? Ela voltou para o Brasil, para as coisas que a gente vê no cotidiano, sobretudo inspiradas por um presidente da República, em contraste com a demência toda, as coisas ruins que nós vivenciamos no Brasil nos últimos anos. Acompanhe aqui essa cena, gente, o menino cego se encontrando com o Lula. Vamos lá. E aí, Vossa Excelência? Tudo bem? Tudo bem? Quantos anos você tem, Pedro? 12? Sim. Você gosta de futebol? Tá bem? Você tá seu pai? Não vai ter que ser problema. Graças a Deus. Sou. Tudo bem? Gente, eu... Tudo bem, Pedro? Vossa Excelência! Eu achei a cena muito bacana, muito comovente, né? E deve ter passado algumas coisas na cabeça do Lula, porque ele perdeu um netinho quando ele estava preso, né? Então, eu na hora que eu vi a cena, eu consegui captar um pouco dessa emoção. E o Lula agarrou o moleque, ficou abraçado com o moleque abraçado com o Lula, o que é uma coisa muito bacana. Isso estava fazendo falta aqui no Brasil. Enfim, isso não resolve todos os nossos problemas, mas pelo menos isso nos estimula, isso nos convida a sermos cada vez mais humanos, cada vez mais solidários, cada vez mais atentos com as coisas que acontecem ao nosso redor, cada vez mais atenciosos, né, com os outros, com as pessoas que têm algum tipo de fragilidade, e não ao contrário, não atacando essas pessoas, não discriminando, não transformando essas pessoas em objetos de ira para fins políticos. Enfim, os tempos que nós vivenciamos agora no Brasil são outros completamente diferentes. Nesse mundo de racionalidade, um pouco mais de afeto, vai dar para a gente, de fato, ajudar o nosso país a enfrentar situações de formas mais positivas, né? Não foi pouca coisa a gente ter jogado para o lixo da história essa gente que fez tanto mal ao Brasil, que agora está comendo sal, preocupados com a cadeia e cada vez mais choramingando pelos cantos.